Milionário fica chocado quando mendiga negra pede para ser enterrada com seus gêmeos. Era uma manhã ensolarada na metrópole brasileira e Marcela não conseguia acreditar. Depois de anos de tentativas frustradas e lágrimas silenciosas, o teste de gravidez havia finalmente mostrado 2 linhas. O coração disparou. Em sua mente, uma mistura de alegria e insegurança se formava. Olhou para Daniel, seu marido, o empresário bem-sucedido que sempre parecia ter tudo sob controle. Mas naquele momento, ele também apresentava uma expressão de espanto. "Vamos ser pais?" ele murmurou, como se estivesse se convencendo. O almoço na cobertura luxuosa, com vista para o horizonte da cidade, logo se transformou em um turbilhão de emoções. O sorriso que antes iluminava os rostos, agora tinha um toque de ansiedade. "O médico me alertou sobre os riscos", Marcela disse com uma voz trêmula. "Há possibilidade de hemorragia, de que eu e os gêmeos não consigamos." Ela hesitou. Daniel a olhou e no olhar dele o mundo pareceu desabar. "Vamos interromper a gravidez, então." Suas palavras saíram como um grito do desespero. Fixou-se em Marcela, implorando que ela concordasse. Mas a decisão queimava na alma dela. "Não posso." A hesitação dela transformava-se em firmeza. Era o sonho que esteve tão distante. E agora, mesmo que houvesse riscos, ela estava decidida a enfrentar a tempestade. O que era a vida sem coragem? À medida que os dias passavam, a saúde dela se fragilizava. Marcela olhava a cidade pela janela. A ansiedade pulsava em seu peito. Dentro dela, a vida, e fora, a agitação do cotidiano. As notícias que antes eram um conforto, agora pareciam um eco distante. Daniel, sempre tão forte, sofria em silêncio, incapaz de mostrar sua vulnerabilidade. O medo de perder a esposa e os filhos criava sombras em seu olhar. Então, em uma noite chuvosa, tudo mudou. O que começou como uma leve dor, rapidamente se transformou em algo intenso. Marcela foi levada às pressas para o hospital e, em meio a gritos e apressos, os gêmeos chegaram ao mundo prematuramente. Um silêncio aterrador pairou no ar quando os médicos confirmaram a tragédia. Nenhum sinal de vida. O funeral foi um turbilhão de emoções. A cidade em festa lá fora contrastava com a dor insuportável ali dentro. Foi quando apareceu uma mulher, uma mendiga negra conhecida no bairro. O povo a reconhecia, mas a presença dela ali era desconcertante. Com uma voz rouca, ela fez um pedido que cortou o ar. "Quero ser enterrada com os bebês." As reações foram de incredulidade mista a murmúrios de sofrimento. Daniel ficou paralisado. Como ela ousava falar assim? O que significava aquele pedido insensato? A dúvida o perseguiu e os olhares dos presentes se cruzavam, misturando espanto e curiosidade. O que aquilo significava? Qual era a conexão entre a mendiga e os gêmeos que nunca tiveram a chance de viver? A chuva começou a cair, e o ar pesado se tornava um turbilhão de emoções e perguntas sem respostas. Marcela e seus sonhos se foram, mas havia um novo mistério agora, um dilema que não podia ser ignorado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel permaneceu em silêncio, a mente tumultuada entre a realidade da dor e a peculiaridade do pedido da mendiga. A chuva se intensificava e as gotas batendo no telhado pareciam um lamento coletivo. O olhar da mulher em direção ao caixão estava imbuído de uma tristeza que transcendeu
a compreensão daquele momento. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Enquanto os murmúrios da multidão cresciam, um grito rasgou o ar. Uma figura emergiu vagarosamente da multidão. Era Clara, a irmã de Marcela, que tinha sido considerada desaparecida há meses. O cabelo despenteado, roupas sujas e marcas de um sofrimento profundo marcavam seu rosto. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que desafiava o desespero que a cercava. "Ela é minha!" gritou Clara, apontando para a mendiga. O choque percorreu a multidão como um raio. Daniel não conseguia compreender. O que estava acontecendo? A mendiga virou-se para Clara, o semblante se encontrando em um momento congelado no tempo. "Você não entende. Elas estavam comigo." A voz de Clara tremia, quebrou-se num grito angustiado. "Eu as vi! Elas deveriam estar comigo!" No ventre, em sonhos, em tudo. Enquanto os presentes lutavam para processar as palavras de Clara, a mendiga solene baixou a cabeça, como se a revelação estivesse escrita em sua pele cansada. "A vida às vezes nos separa, mas eu prometi que cuidaria delas, mesmo que fosse ao último suspiro." As palavras da mulher cortaram o ar, e murmúrios se espalharam entre os espectadores. Daniel sentiu seu peito apertar. Havia algo sombrio na conexão entre aquelas duas mulheres. Ele olhou para Marcela, em seus pensamentos. O mundo se tornava um labirinto de imagens e gritos, conseguindo a atenção de todos, cada vez mais intrigados, cada vez mais confusos. "Como você se atreve?" Daniel finalmente encontrou a voz. "Essa mulher não é ninguém. Como você pode dizer isso?" "Porque eu sou a mãe delas", disse Clara, com os olhos lacrimejantes, mas uma certeza inabalável. "Eu não fui apenas esquecida no passado, eu sou parte dessa história." A multidão estava em frenesi. Boatos cresceram, multiplicaram-se em sussurros nas esquinas do cemitério. Daniel se viu puxado entre sua lealdade a Marcela, mesmo após sua partida, a dor insuportável e a verdade reveladora de Clara. O que está acontecendo? Como isso é possível? A chuva continuava a cair. As palmas das mãos de Daniel tremiam. O que mais poderia surgir daquela noite? Ele olhou para a mendiga e percebeu que ela não era apenas uma presença desconcertante. Havia um poder ali, algo escondido sob a aparência desgastada. Quem é você realmente?" Sua voz era um sussurro ansioso, temeroso do que a resposta poderia revelar. "Eu sou o que o destino escreveu, Daniel. E o que vem a seguir, você nunca imaginaria", disse a mendiga, um sorriso enigmático cortando seu rosto cansado. O silêncio se instalou antes que a tempestade de emoções pudesse se acalmar. Havia verdadeira confusão, arrependimento e uma ponta de esperança no ar. Daniel sabia que a resposta para essa nova pergunta poderia mudar tudo. A vida, a morte, o amor. Tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Afinal, o que mais estava escondido na escuridão no passado? E a linha entre a realidade e o sobrenatural começava a se borrar de uma forma inquietante. Enquanto o silêncio pairava na capela, a chuva caía pesada, como se o céu chorasse a perda. O olhar da mendiga e de Clara se fixaram uma na outra, como se a conexão fosse mais profunda do que o momento permitia. Daniel, com o coração acelerado, ainda tentava entender a onda de emoções que o envolvia. "O que está acontecendo?" ele repetia para si mesmo, quase em um sussurro. Você é a mãe delas?" Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, mas cheia de uma esperança estranha. "Nem todas as mães são quem você imagina, querida." A mendiga sorriu melancolicamente, como se tivesse um segredo guardado há muito tempo. "A vida nos separa de maneiras inesperadas." O murmúrio na multidão se intensificou. Olhos se cruzaram. Algumas pessoas seguiam a conversa como um filme. A tensão era palpável.
Daniel viu um grupo se aproximar, algumas mulheres murmurando sobre a estranheza do encontro entre as duas. Clara, não pode acreditar nessa mulher. Olha para ela. Ele não conseguia se conter. Olha a situação que estamos passando. Ela falou a verdade. Clara gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou a mãe. Eu perdi as gêmeas também. Elas estão aqui comigo. Nunca deixei de amá-las. Amor não é suficiente, Daniel retrucou, intensificando a discussão. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva e tristeza. Não existe ligação entre você e esta mulher, mas a mendiga interrompeu. Se você soubesse, Daniel, o que eu sei, talvez você não falasse assim. A história delas é mais complexa do que você imagina. Então, um grito rasgou o ar. Uma mulher de cabelos desgrenhados e rosto sujo de lágrimas atravessou a multidão. As pessoas se afastaram, surpresas e confusas. Clara, não pode ser. Era Lara, a antiga amiga de Marcela, que desaparecera sem deixar rastros. De repente, tudo virou um vendaval. Lara, o que você está fazendo aqui? Clara parecia alarmada, confusa. Eu ouvi. Quando você disse que as gêmeas, elas são minhas também, gritou Lara com um misto de desespero e fúria. Os olhares se viraram. A incredulidade tomava conta. Você está louca? Daniel exclamou, incapaz de processar. Eu não estou. Marcela e eu temos algo em comum. Lara gritou, a voz ecoando no cemitério vazio. Daniel sentiu a terra sob seus pés tremer, como se o universo estivesse desmoronando. Como isso é possível? Marcela nunca falou de você. Oh, ela não sabia. A verdade é mais cruel do que a morte. Eu era sua irmã, Daniel. E aquelas crianças eram parte de mim. Nós éramos todas uma só. E enquanto a revelação se desenrolava, Daniel viu tudo ao seu redor se desvanecer. As vozes se misturavam em um caos de sussurros e gritos. A chuva continuava a cair, cada gota parecendo um lamento pela dor que se avolumava. Tudo o que ele conhecia, tudo pelo que lutara, agora estava em questão. A confusão tomou conta de seu coração. Ele olhou para a mendiga e, quase como um eco de suas palavras anteriores, sentiu que havia mais por trás da mistura de almas naquele dia fatídico. Quem somos nós, se as verdades se entrelaçam assim? E nesse momento de crise, enquanto os rostos se transformavam em expressões de choque, uma nova tragédia se desenrolou. Clara começou a desabar, o corpo tremendo, e em questão de segundos ela desmaiou. O pânico tomou conta, uma onda de gritos encheu o ar. Daniel correu até ela, tentando entender, mas a realidade que se formava era muito maior do que ele podia imaginar. Os segredos, as verdades ocultas e o passado que parecia querer se vingar, tudo isso misturava-se em uma espiral crescente. O que mais estava escondido sob a superfície dessa tragédia? Clara estava desmaiada no chão, e o pânico se espalhou. Daniel se agachou, segurando seu rosto, mas tudo parecia um borrão. Os murmúrios aumentavam. Os rostos da multidão eram uma mistura de preocupação e medo. Ele sentia o coração na garganta. Clara, por favor, volte. O que está acontecendo? A chuva caía como se o céu estivesse chorando por eles. A mendiga, ao lado, observava com um olhar profundo. As palavras dela ecoaram na mente de Daniel. A vida nos separa de maneiras inesperadas. Havia algo ali que ele não compreendia. Por que aquele momento parecia tão carregado de segredos? Enquanto ele tentava entender, um grito cortou o ar novamente. Não! Não pode ser! Era Lara, que tinha acabado de fazer sua própria revelação. Seu rosto estava pálido. Fui eu quem deu à luz os gêmeos. As palavras dela foram como um choque que reverberou pelo cemitério. Daniel olhou para Lara. A incredulidade tomava conta dele. Como assim? Você não pode estar falando sério, ele exclamou. Marcela nunca falou de você. Ela não sabia a verdade. Ninguém sabia. Lara respondeu,
as lágrimas escorrendo pela face. A rainha do drama, sempre tão intensa, agora parecia completamente perdida. Eu fiquei com medo de contar. Foi uma noite, um acidente. Eu fui embora e nunca soube que estava grávida. Ela engasgou com as palavras, e todos os olhares se voltavam para ela. A multidão, repleta de sentimentos mistos, dúvidas, espanto, raiva, parecia respirar coletivamente. Daniel sentiu o chão tremendo sob seus pés, o peso da realidade sufocando suas esperanças e promessas. Então, você não só conhecia Marcela, como também estava envolvida na vida dela, mesmo que indiretamente? Lara respirou fundo. Eu fiz uma escolha errada, e por isso perdi tudo. Nada estava preparado para isso, nem eu, nem Marcela. Ela começou a chorar descontroladamente. E Daniel olhou para a mendiga. Seu olhar tinha um ar de revelação, como se tudo estivesse conectado de algum jeito. E você? Ele questionou, a voz embargada. Qual é a sua ligação com tudo isso? A mendiga, com um sorriso triste, respondeu. Eu sou parte da história deles. Eu fiz um pacto que envolve cada um de vocês. A vida contrariou tudo o que nós éramos. A insegurança nas palavras dela era palpável. O que ela queria dizer? Cada respiro aumentava a intensidade do momento. Um pacto? Daniel perguntou, quase sem fôlego. Ele olhou para Clara, que começava a recobrar os sentidos. Como isso é possível? O que você quer dizer com isso? Então, em um momento surreal, Clara abriu os olhos, e quando os olhares dela e da mendiga se cruzaram, um entendimento silencioso passou entre elas. Você pode ser a chave, Clara disse com um brilho de compreensão. Talvez em nosso passado, em nossos encontros, tenhamos feito algo que não está claro agora. A multidão estava em um caos. Gritos e sussurros ecoavam. O que está acontecendo? Alguém gritou. Daniel, angustiado, olhou em volta. As expressões confusas o deixavam ainda mais na dúvida. O céu ainda escorria lágrimas, mas agora ele sentia que algo estava prestes a se revelar, como um quebra-cabeça faltando aquelas peças cruciais que eram necessárias. Eu preciso saber a verdade, gritou Daniel, a adrenalina correndo nas veias. O que mais foi escondido? Quais segredos pairam sobre nós? Qual é o vínculo de Clara e Lara com vocês duas? As palavras foram como uma explosão, e logo as revelações seriam tão desdobradas que poderiam mudar tudo o que Daniel acreditava saber. Nesse momento, a chuva parou abruptamente e um raio cortou o céu. Um silêncio sepulcral tomou conta, e Daniel sentiu que toda a verdade do universo estava prestes a desabar. Ele era um homem no meio de um mistério profundo, e a linha entre o que era real e o que era uma ilusão começou a se borrar. O que mais o esperava ao final dessa tempestade? Clara estava ali, de volta. Os olhos dela brilhavam enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. A multidão parou. Os sussurros se tornaram murmúrios nervosos. Daniel manteve seu olhar fixo na mendiga, mas agora as palavras de Lara ecoavam na sua mente. E se a verdade não fosse o que ele pensava? Com um movimento brusco, a mendiga estendeu a mão e tocou o braço de Clara. O contato parecia elétrico e uma onda de energia percorreu o espaço entre elas. O que estava acontecendo? Daniel sentiu um frio na espinha. O que você sabe? Ele questionou, tentando entender a intensidade daquele momento. Então, a chuva que tinha parado recomeçou a cair, mais forte do que antes. As gotas pareciam intensificar a tensão. Clara ficou em pé, os olhos fixos à mendiga. Você é a razão pela qual tudo isso aconteceu, não é? Com um sorriso enigmático, a mendiga respondeu. A vida nos separa, mas também nos junta. Você e eu temos um passado, Clara. Um passado que você não consegue lembrar, mas que está gravado em cada célula do seu ser. O murmúrio da multidão cresceu outra vez, e Daniel ficou cada vez mais confuso.
O que a mendiga queria dizer? Ele olhou para Lara, depois para Clara, depois para a mendiga. A conexão entre aquelas mulheres parecia palpável, e naquele momento, tudo parecia uma grande ilusão. Pastas em pé, Clara. Você está me assustando, Daniel exclamou, sua voz carregada de desespero. Então, do nada, um grito rasgou o ar. Uma figura entrou correndo pela multidão. Era uma mulher de olhos arregalados e cabelos bagunçados. Era Sara, a mãe de Marcela, que todos pensavam estar em sua casa, distante da dor daquele dia. Clara! Não! Não é verdade! Sara gritou, colocando as mãos na cabeça em desespero. A presença dela alterou completamente a energia do ambiente. Você não pode acreditar nessa mulher. Ela é uma ilusão. Daniel congelou. Do que você está falando? Perguntou, a confusão batendo outra vez. Sara, o que você quer dizer? Clara, agora visivelmente abalada, olhou para a mãe. Seu pai, ele tinha segredos, Clara. Segredos que afetaram todas nós. Sara disse, deixando escapar a informação como um peso, quase um desabafo. Segredos? Que segredos? Daniel estava completamente perdido. As revelações pareciam sair de uma caixa de Pandora que ele não sabia que existia. Sara respirou fundo, o olhar dela mudando à medida que a realidade se instalava. Havia algo nas gêmeas. Algo que seu pai nunca contou. Ele fez acordos. Ele trocou vidas, Clara. Vida por vida. E agora? Agora você pode estar relacionada à mendiga. O silêncio caiu como um manto pesado, e a verdade pairava no ar, sufocante. Os rostos da multidão passaram de choque a temor. Daniel olhou para Clara, depois para a mendiga. Tudo parecia uma montanha-russa. Relacionada? Como assim? Sua voz tremia, a conexão das mulheres gritando em seus ouvidos. Porque ela pode ser a mãe verdadeira, e você não sabe. Sara revelou, e a cena se transformou. Clara deixou escapar um gemido. Os olhos se encheram de lágrimas. Não, não pode ser. Eu não posso ser. Clara balbuciou, a realidade caindo como um peso sobre seus ombros. Sim, o seu pai tinha uma vida secreta, uma vida que fez com que tudo isso acontecesse. As palavras de Sara ecoaram. Então, a mendiga, que parecia uma figura perdida na escuridão, levantou-se. Se eu sou a resposta, então tudo muda, Clara. Essa não é apenas uma história de dor, mas de entrelaçamentos. Nesse momento, a chuva parou e um raio iluminou o céu. Como se o universo estivesse gritando a verdade. A multidão estava em choque, todos respirando com dificuldade, tentando absorver a informação. Isso não pode ser, Daniel disse, sentindo o chão se desvanecer sob seus pés, enquanto tudo ao seu redor se tornava nebuloso. E quando Clara tentou se reconciliar com aquela nova realidade, a mendiga sorriu de forma suave. Mas seu olhar carregava a sabedoria de tempos esquecidos. A vida é um ciclo, meu amor. E nenhum segredo permanece fora da luz para sempre. Daniel não conseguia entender. A única coisa que sabia era que a tempestade não estava apenas fora, mas dentro de cada um deles. O que mais seu pai havia escondido? O que aconteceria a partir de agora? A verdade os aguardava em um futuro incerto, e Daniel sentiu que estava prestes a serem revelados segredos tão profundos que poderiam arrastar todos para um abismo ainda mais profundo. O silêncio pesava no ar. Enquanto Daniel tentava colocar as ideias em ordem, o choque das revelações deixava todos atordoados. Clara olhava para a mendiga, buscando respostas em seu olhar profundo. Sara, ainda agitada, tentava ignorar a intensidade do momento. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um movimento pulsava entre eles. A mendiga, com aquele olhar tão enigmático, começou a murmurar palavras inaudíveis. Daniel estava prestes a perguntar o que ela dizia. Mas então, numa fração de segundo, a chuva cessou. Um vento frio soprou.
agitando os cabelos de todos. Em um estalo, o céu escureceu, e um estrondo ecoou, sacudindo o chão sob seus pés. Fiquem calmos, Daniel gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o tumulto da multidão. Todos pareciam estar perdidos em seu próprio desespero. E, no meio daquela confusão, algo iluminou a noite. Uma luz forte e ofuscante surgiu de onde a mendiga estava. Era como se um raio de sol tivesse rompido as nuvens escuras. Uma luz ardente que se expandia ao seu redor, desenhando contornos e sombras. A multidão ficou em silêncio, hipnotizada, enquanto a figura da mendiga se transformava diante deles. A aparência desgastada dela desapareceu como poeira ao vento, revelando uma mulher muito mais jovem. Com uma beleza surpreendente e um olhar cheio de sabedoria. Daniel caiu para trás. O choque tomou conta dele. O que está acontecendo? Ele murmurou, enquanto o coração batia descompassado. Clara e Lara fizeram o mesmo, paralisadas em meio ao espetáculo. A vida sempre encontra um jeito de se manifestar. A mulher disse com uma voz clara e poderosa, que ecoou entre todos. Eu sou mais do que apenas uma mendiga. Sou a guardiã da história que vocês esqueceram. A tensão na atmosfera era palpável. Um murmúrio atravessou a multidão. Vozes confundidas. Ela prosseguiu. A ligação entre vocês é mais profunda do que a dor e o segredo. Clara, Lara, vocês não estão apenas ligadas através do passado. Vocês são gêmeas. O mundo pareceu girar ao redor de Daniel. Ele olhou para Clara, depois para Lara. O quê? Isso não faz sentido. Mas faz, a mulher continuou, a luz em volta dela dançando como fogos de artifício. O seu pai, Clara. Ele escondeu a verdade para proteger todas vocês. Ele fez um pacto para que vocês pudessem viver, mas a um preço alto. Não era apenas a vida das gêmeas que ele trocou, mas a vida de uma mãe sem saber que ele também se tornaria pai mais uma vez. Um grito cortou o ar. Era Sarah, que estava em choque. Não, isso não pode ser verdade. Eu nunca soube. A verdade é uma lâmina afiada, Sarah, a mulher disse, agora com um tom mais suave. Ela corta através das ilusões que construímos. Clara e Lara precisam conhecer suas raízes, a história que realmente é delas. As duas começaram a questionar, os olhos arregalados. Mas como isso é possível? Clara mal conseguiu articular as palavras. Com um gesto da mão, a mulher fez as luzes ao seu redor desaparecerem, mas seu olhar firme permanecia. Porque todas vocês têm o mesmo sangue. Vocês são parte de um ciclo que nunca deveria ter sido interrompido. A confusão reinava, e Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada palavra da mulher retumbava como um eco nas memórias que ele não conseguia entender. E quando ele olhou para Clara, viu um desejo de compreensão refletido em seus olhos. Lara, no entanto, parecia cada vez mais perdida, envolta em suas próprias emoções conflitantes. Agora vocês devem decidir o que farão com essa verdade. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, isso depende de vocês, disse a mulher. E com essas palavras, um profundo silêncio tomou conta novamente. A chuva voltou a cair, mas agora como uma bênção. As emoções fervilhavam dentro de Daniel enquanto ele tentava processar tudo. O futuro se desenhava incerto, e em um momento de clareza, ele entendeu que aquele não era o fim, mas um novo começo. O que mais a vida havia escondido? O que aconteceria agora que os segredos estavam expostos? E, acima de tudo, como eles lidariam com isso? O silêncio pesava no ar, enquanto Daniel tentava organizar seus pensamentos. A revelação da mendiga, agora transformada em uma mulher deslumbrante, reverberava dentro dele. Clara olhava para a mulher, chocada e confusa. Lara, no entanto, parecia cada vez mais focada na nova realidade. Todos estavam absorvendo a informação, mas a tensão era palpável.
O que mais poderia surgir daquela história? Enquanto a multidão observava, a mulher começou a se mover lentamente. A luz continuava pulsando ao seu redor, como se quisesse se libertar de algo mais. Daniel estava prestes a perguntar mais, mas algo o interrompeu. Um barulho alto ecoou ao longe, como um trovão, e todos viraram-se para o som. Um carro parou abruptamente na entrada do cemitério, levantando uma nuvem de poeira. As pessoas se afastaram, e um homem saiu do veículo em alta velocidade. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido. "Clara! Lara!" ele gritou, com uma ansiedade que transbordava em sua voz. "Quem é você?" Daniel questionou, a desconfiança tomando conta. Mas o homem não prestou atenção. Ele se lançou em direção a Clara e Lara, com os olhos arregalados. "Eu não tinha certeza se conseguiria encontrá-las. Precisamos ir embora agora." Ele estava tomado pelo pânico. "E você é?" Clara perguntou, olhando fixamente. "Carlos, o pai de vocês!" Ele respirou fundo, em busca de palavras, mas seu olhar dizia tudo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. A revelação caiu como uma bomba, e os murmúrios da multidão estavam de volta, mas agora em forma de gricos misturados com confusão. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. "Carlos, o que ele estava dizendo? Você está mentindo!" Lara gritou, mas havia algo em sua voz que traía um fio de dúvida. Não estou. Eu sou o que restou da sua família." Carlos respondeu, seus olhos marejados. Aquelas palavras reverberaram no ar como um eco distante. Ele se voltou para a mendiga e acrescentou: "E você? O que fez com elas?" "Minhas filhas!" a mulher exclamou, visivelmente abalada. "Você as abandonou, Carlos, e agora vem aqui para confundi-las com mentiras." O olhar de Carlos se endureceu. "Mentiras. A verdade é que fomos separados, e tudo isso foi planejado por você. Você não me deixou vê-las." A multidão estava em estado de choque. Daniel lutou para processar as informações que se acumulavam. O que estava acontecendo? Carlos? A quem ele estava se referindo? Enquanto a situação esquentava, Clara começou a tremer. Carlos se aproximou. "Por favor, me escute. Precisamos conversar a sós. Há coisas que vocês precisam saber. Coisas que estão além do que podem imaginar." O desespero no tom dele era palpável. "Não vamos a lugar algum com você", disse Daniel, protetivamente. A tensão no ar era quase elétrica. Claro, Clara e Lara estavam em meio a um redemoinho de sentimentos. A vida delas, que já era cheia de segredos, agora parecia estar se desdobrando em um verdadeiro labirinto. "O que é essa história de pacto? O que você fez?" Clara questionou, a voz trêmula. Mas Carlos já estava se virando novamente, buscando no olhar da mendiga uma resposta. "Você sabe de algo, não sabe?" disse ele com uma determinação que fez o coração de Daniel acelerar. A mulher olhou para ele, e algo mais parecia passar entre eles. "Eu sou mais do que você imagina. A proteção que criei não foi apenas uma prisão, mas um elo. E vocês ainda não entenderam." Enquanto as palavras flutuavam no ar, um som de sirene se aproximou. A tensão estava no auge, e a atmosfera mudava. Daniel sentiu que em poucos instantes tudo poderia virar um caos. O que mais seria revelado? Quais eram os verdadeiros segredos que cercavam aquela família? As portas do cemitério estavam se fechando lentamente, e o tempo começou a escorregar entre seus dedos. O que aconteceria a seguir? Ele sabia que a resposta daquele futuro incerto estava prestes a se revelar em meio ao tumulto. A tensão no ar era insuportável. Daniel, Clara e Lara ainda estavam em estado de choque, enquanto Carlos, com a respiração ofegante, tentava se recuperar da enxurrada de emoções. A mendiga, agora revelada como uma mulher imponente, parecia mais poderosa do que nunca. Todos estavam à beira de um colapso, com cada uma absorvendo o que acabara de ser revelado. Então, do nada, um tremor percorreu o chão sob seus pés. E antes que alguém pudesse reagir, um claro estrondo ecoou,
fazendo as árvores balançarem violentamente. Um clarão de luz atravessou o céu e uma enorme rachadura abriu-se na terra, como se o próprio solo estivesse protestando contra os segredos liberados. Voltem! Daniel gritou, olhando em volta, tentando proteger Clara e Lara do que estava por vir. Mas ninguém se movia. A multidão permaneceu paralisada, com os olhos fixos na fenda que se ampliava. Uma figura surgiu da escuridão que se formou na rachadura. A silhueta era indistinta, mas havia algo profundamente familiar. Todos estavam paralisados, a tensão se transformando em um medo palpável. A luz da rachadura iluminava rudimentos de um passado esquecido. Então, como se o tempo tivesse parado, a figura emergiu. Era Marcela. Um grito ecoou na multidão. A imagem dela estava envolta em uma aura estranha, e seu olhar estava distante, como se estivesse presa entre dois mundos. Os cabelos desgrenhados e a roupa manchada impunham uma tensão ainda maior. Marcela! A voz de Daniel falhou, seu coração disparando. Era um sonho? Uma miragem? Ele avançou, mas Marcela hesitou, como se não quisesse se aproximar. Você tem que saber a verdade, Daniel, ela disse, sua voz ecoando nas mentes de todos presentes. Minha morte foi apenas o começo de tudo isso. O desespero tomou conta de Clara e Lara. Como é possível? Clara murmurou. Uma mistura de esperança e horror em seu olhar. A confusão era evidente em seus rostos. A verdade está presa neste ciclo, Marcela continuou, sua expressão radial abruptamente séria. E eu sou parte disso, e vocês também. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que ele acreditava ter perdido estava ali, em pé diante dele. O que você quer dizer? O que aconteceu com você? Perguntou, sua voz cheia de emoção, desespero e uma pequena chama de esperança. Uma onda de dor percorreu o semblante de Marcela. Houve um pacto que selou nossas vidas, Daniel. Um pacto que não deveria ser rompido. As gênias, elas estão dentro de mim. E agora essa fenda é a passagem para um mundo que todos esquecemos. Sussurros murmurados se espalharam pela multidão. Olhares de horror e incredulidade substituindo a esperança. Daniel olhou para as duas mulheres ao seu lado, Clara e Lara, e no olhar delas viu a mesma dúvida que dominava seus próprios sentimentos. O que você quer dizer com passagem? A mendiga, agora em sua forma impressionante, deu um passo à frente, interrompendo. Se não selarmos isso, nossas almas estarão perdidas para sempre no limbo. E ainda pior, a realidade que conhecemos pode ser destruída por causa das escolhas feitas em um passado distante. O céu começava a escurecer. Relâmpagos cortavam as nuvens, acompanhados por trovões que reverberavam, tanto dentro dos corações do que assistiam, quanto na terra sob seus pés. A atmosfera estava eletricamente carregada. Eu sinto algo, Lara disse, trêmula. Como se nossa história não tivesse terminado, como se houvesse algo mais profundo que precisa ser revelado. Marcela olhou para elas, seus olhos cheios de dor. E se a verdade que eu carrego, que estou aqui para revelar, estiver conectada a algo muito maior do que nós três? Algo que pode destruir as vidas que todos acreditamos conhecer. O vento uivou e a reação da multidão se intensificou. Daniel olhou para a rachadura, a luz escorrendo dela, como um poço profundo, cheio de mistério. A ideia de que tudo isso poderia ser culpa de um passado esquecido o deixou inquieto. Precisamos escolher, agora, gritou a mendiga, sua voz firme em meio ao caos. Nós não temos o luxo do tempo. A decisão estava em suas mãos. E a pergunta pairava no ar. Até onde Daniel e os outros estariam dispostos a ir para desvendar a verdade? O que mais poderiam perder? O que mais seria revelado? O futuro estava definitivamente em jogo,
e tudo o que conheciam estava prestes a mudar para sempre. A tensão no ar era insuportável. Daniel, Clara e Lara ainda estavam em estado de choque, enquanto Carlos, com uma respiração ofegante, tentava se recuperar da enxurrada de emoções. A mendiga, agora revelada como uma mulher deslumbrante, parecia mais poderosa do que nunca. Todos estavam à beira de um colapso, com cada um absorvendo o que acabara de ser revelado. Então, do nada, um tremor percorreu o chão sob seus pés, e antes que alguém pudesse reagir, um claro estrondo ecoou, fazendo as árvores balançarem violentamente. Um clarão de luz atravessou o céu, e uma enorme rachadura abriu-se na terra, como se o próprio solo estivesse protestando contra os segredos liberados. "Voltem!" Daniel gritou, olhando em volta, tentando proteger Clara e Lara do que estava por vir. Mas ninguém se movia. A multidão permaneceu paralisada, com os olhos fixos na fenda que se ampliava. Uma figura surgiu da escuridão que se formou na rachadura. A silhueta era indistinta, mas havia algo profundamente familiar. Todos estavam paralisados, a tensão se transformando em um medo palpável. A luz da rachadura iluminava rudimentos de um passado esquecido. Então, como se o tempo tivesse parado, a figura emergiu. Era Marcela. Um grito ecoou na multidão. A imagem dela estava envolta em uma aura estranha e seu olhar estava distante, como se estivesse presa entre dois mundos. Os cabelos desgrenhados e a roupa manchada impunham uma tensão ainda maior. "Marcela!" A voz de Daniel falhou, seu coração disparando. Era um sonho? Uma miragem? Ele avançou, mas Marcela hesitou, como se não quisesse se aproximar. "Você tem que saber a verdade, Daniel", ela disse, sua voz ecoando nas mentes de todos presentes. "Minha morte foi apenas o começo de tudo isso." O desespero tomou conta de Clara e Lara. "Como é possível?" Clara murmurou. Uma mistura de esperança e horror em seu olhar. A confusão era evidente em seus rostos. "A verdade está presa neste ciclo", Marcela continuou, sua expressão radial abruptamente séria. "E eu sou parte disso, e vocês também." Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que ele acreditava ter perdido estava ali, em pé diante dele. "O que você quer dizer? O que aconteceu com você?" perguntou, sua voz cheia de emoção, desespero e uma pequena chama de esperança. Uma onda de dor percorreu o semblante de Marcela. "Houve um pacto que selou nossas vidas, Daniel. Um pacto que não deveria ser rompido. As gêmeas, elas estão dentro de mim. E agora, essa fenda é a passagem para o mundo que todos esquecemos." Sussurros murmurados se espalharam pela multidão. Olhares de horror e incredulidade substituindo a esperança. Daniel olhou para as duas mulheres ao seu lado, Clara e Lara, e no olhar delas viu a mesma dúvida que dominava seus próprios sentimentos. "O que você quer dizer com passagem?" A mendiga, agora em sua forma impressionante, deu um passo à frente, interrompendo. "Se não selarmos isso, nossas almas estarão perdidas para sempre no limbo. E ainda pior, a realidade que conhecemos pode ser destruída por causa das escolhas feitas em um passado distante." O céu começava a escurecer. Relâmpagos cortavam as nuvens, acompanhados por trovões que reverberavam tanto dentro dos corações do que assistiam, quanto na terra sob seus pés. A atmosfera estava eletricamente carregada. Eu sinto algo", Lara disse, trêmula. Como se nossa história não tivesse terminado. Como se houvesse algo mais profundo, que precisa ser revelado. Marcela olhou para elas, seus olhos cheios de dor. "E se a verdade que eu carrego, te estou aqui para revelar, estiver conectada a algo muito maior do que nós três. Algo que pode destruir as vidas que todos acreditamos conhecer." O vento uivou, e a reação da multidão se intensificou. Daniel sentiu que em poucos instantes tudo poderia virar um caos. O que mais seria revelado? Quais eram os verdadeiros segredos que cercavam aquela família? As portas do cemitério estavam se fechando lentamente,
e o tempo começou a escorregar entre seus dedos. Mas antes que pudesse refletir, um grito lançou a multidão em um frenesi. A verdade deve sair. O sacrifício deve ser feito. Uma figura encapuzada surgiu da escuridão. Com um gesto, a figura lançou um objeto brilhante na fenda. Em segundos, a luz cativou todo mundo ao redor com uma intensidade tão forte que parecia que ia consumir tudo. E no instante em que o objeto tocou o solo, uma onda de choque percorreu a multidão. Quando a poeira assentou, a figura estava lá, e todos perceberam que era um homem que pareciam conhecer, mas ninguém podia nomear. Ele olhou ao redor, seus olhos escaneando a multidão. Então fixou-se em Daniel. Você deve decidir agora mesmo. Ele tinha um ar de autoridade. Decidir o quê? Daniel perguntou, confuso e em choque. Escolher entre a verdade e a dor. Se você não agir, as gênias e Marcela jamais poderão retornar ao que pertencem. O que você vai fazer? Daniel sentiu um nó na garganta. O peso da responsabilidade desabou sobre ele como uma avalanche. E enquanto todos olhavam ansiosamente, uma única ideia surgiu em sua mente. Qualquer coisa menos a dor. Ninguém precisa sofrer, ele murmurou. E nesse instante, a fenda começou a se abrir ainda mais. A luz, agora centrada na figura encapuzada, projetou sombras estranhas por todo o cemitério. A confusão e o medo estavam a um passo de se transformarem em algo muito mais profundo. O que mais estaria por vir? Qual escolha teria que fazer? E até onde cada um de vocês estava disposto a ir para salvar os que amava? Que segredos ainda estavam prestes a ser revelados? A tensão no ar era palpável. Daniel olhou para Marcela. Sua expressão marcava um misto de esperança e dor. As palavras dela ecoavam na sua mente. Essa fenda é a passagem para um mundo que todos esquecemos. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. O que vou decidir? Ele pensou, enquanto as lembranças do passado cravavam-se profundamente em sua consciência. Daniel, precisamos saber a verdade. As gêmeas, elas estão em perigo. Clara gritou, olhos arregalados, buscando em seu irmão a coragem que sentia escorregar pelo chão. Daniel olhou para os rostos da multidão, todos esperando uma resposta, uma direção. O que ele diria poderia mudar tudo. E então, com determinação, ele se virou para a rachadura que pulsava a luz. Eu escolho a verdade, anunciou, e sua voz ecoou pela clareira, estremeceu nas árvores ao redor. A fenda resplandeceu, como se a própria terra estivesse esperando aquela declaração. Instantaneamente, as figuras de Clara, Lara e a mendiga forma impressionante começaram a se dar as mãos. Uma corrente de energia surgia ali, e Daniel, sem pensar duas vezes, aproximou-se, segurando a mão de Marcela. Os hemorrágicos olhos dela brilharam de alívio e dor. Vamos, juntos! Ele exclamou. A luz da fenda intensificou-se, como se uma tempestade interna estivesse se concentrando nesse ato de união. Segurem-se! A mendiga gritou, e com mais força o grupo se conectou. A luz começou a girar ao redor deles, gerando um vórtice. O vento rugia e o chão tremia, mas eles não soltaram as mãos. Daniel sentiu a energia como um músculo pulsante em seu coração, um convite para mudar o futuro. Crucial é fazer a escolha certa a partir do amor e da verdade. A voz da mendiga ecoou na tempestade de luz e energia. Com um último grito coletivo, tudo iluminou intensamente, e o mundo ao redor esfumaçou. Então, o silêncio. Daniel abriu os olhos e se viu em um lugar familiar. O brilho de sol filtrava-se através das árvores, e a sensação de paz estava no ar. Ele estava de volta ao parque onde costumava passar os dias da infância. Surpreso, olhou em volta e viu Marcela, Clara e Lara paradas próximas, todas com expressões aliviadas. Estamos vivos? Clara perguntou, deslizando suas mãos sobre o chão,
como se estivesse tateando a realidade novamente. Daniel apertou a mão de Marcela, e a alegria irrompeu entre eles como um rio. Sim, estamos aqui, e podemos mudar tudo, ele respondeu, sentindo que o peso dos segredos havia se dissipado. Precisamos descansar e entender tudo isso, Lara disse, com um leve sorriso, enquanto o olhar dela se encontrava. O que tinha sido uma fonte de dor agora unia-as de uma forma que nenhuma de suas experiências poderia descrever. O sonho de uma nova vida começava a se formar, iluminado pela luz da verdade. E então, lenta e suavemente, os rostos se transformaram em sorrisos, e o ambiente foi envolto a um calor reconfortante. O passado poderia ser difícil. As memórias poderiam carregar seu peso, mas a esperança agora tinha raízes profundas. Enquanto isso, a figura da mendiga observava de longe, um sorriso melancólico iluminando seu rosto. Ela sabia que a história das gêmeas não terminaria ali. Novos caminhos estavam se abrindo, e com cada passo, o ciclo da vida e sacramento da conexão vivia mais uma vez. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Daniel virou-se para os amigos e família, seu coração aquecido pela sensação de fazer parte de algo maior. Nunca deixaremos a verdade de lado novamente, ele disse, com uma determinação renovada. Mas na escuridão à distância, algo ainda se movia. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.